Oi, sejam bem-vindos a mais um Bahia da Gente. E hoje a gente está de cara nova, com estúdio novo. E para inaugurar o nosso estúdio, a gente vai receber o comunicólogo, conselheiro do Olodum e apresentador Rafael Manga. Rafael, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Nanda. É um prazer muito grande estar com vocês aqui nesse programa Bahia da Gente. A cara da Bahia. É verdade. A gente vai começar falando um pouquinho sobre a sua história, Rafa. Sim. Com essas 1001 facetas que você tem no ramo da comunicação, conta um pouquinho pra gente sobre a sua trajetória nisso. A comunicação me descobriu, na verdade, né? Eu sou um amante da cultura, sempre estive muito próximo da cultura, através do Olodum, através da música, e no meio disso, teatro, TV, fazendo algumas coisas, comerciais. Me encontrei na comunicação quando entrei no curso de comunicação publicitário, né? E comecei um projetinho, um catálogo de cultura, quando de repente estava aqui na TV Alba, na TV Quirimurê, todas as outras TVs fazendo esse trabalho de comunicação. Mas, na verdade, foi o que eu consegui achar na academia mais próximo da minha paixão, que é a cultura, né? A cultura e a comunicação estão muito interligadas. E, através disso, sou eu, esse rapaz que está aqui conversando contigo. A publicidade, na verdade, é só um pequeno braço da quantidade de coisas que você se mostra como comunicólogo, né, Rafa? Com certeza, principalmente por causa do processo criativo, né? Muito ligado à área cultural, com a música, com as artes visuais. E a gente mistura tudo isso e está aí, levando a comunicação de uma forma mais leve e falando um pouco do nosso povo e da nossa gente. Maravilhoso. Olha, esse é o Rafa e ele já deu vários spoilers da nossa entrevista de hoje na primeira pergunta. Falou do Olodum, falou do catálogo de cultura, a gente vai passear um pouquinho sobre todos esses temas aí. O Olodum é a sua cara, você é a cara do Olodum. Os dois se combinam. Conta pra gente como aconteceu esse encontro, Rafa. Você como conselheiro, você como a cara do Olodum, nas redes sociais estampada lá a cor do Olodum em tudo que a gente vê que tem referência com o Rafael. Conta um pouquinho pra gente sobre isso. O meu encontro com o Olodum, inicialmente, vem do Festival de Música e Artes Olodum, o FEMADUM, qual hoje eu tenho um prazer imenso de ser um dos apresentadores do FEMADUM. Então, é um festival de música que visa selecionar composições que vão ser gravadas ou que vão ser entoadas no Carnaval da Bahia. No meu caso em especial, eu entrei no Olodum, tinha mais ou menos uns 14 anos, que foi o FEMADUMzinho, o Festival de Música e Arte do Olodum Mirim. Depois do Festival de Música e Arte do Olodum Mirim, eu passei a ser integrante da escola, onde eu costumo dizer que o Olodum é que me deu régua e compasso, né? Enquanto pessoa, enquanto um ativista do movimento negro, enquanto defensor da cultura, das causas populares, da transformação social que a cultura vem fazendo, e eu sou um produto disso. Gosto de dizer que eu sou um produto disso. Depois disso, passei pela escola, onde fui aluno de produção cultural, aluno de canto. Cantei durante 6 anos da minha vida na escola Olodum. Abri os ensaios do Olodum e é uma escola que vai dando trajetória, marcando, pontuando. O meu ativismo me levou a ser um pré-candidato a vereador. Fui candidato a vereador com apoio do Olodum, usando essa artimanha, essa defesa da cultura para a transformação social. E muito em breve me tornei um conselheiro, uma construção, né, de vivência dentro da casa. Perfeito, maravilhoso. E assim, a gente entra nas redes sociais de Rafael, né, que é uma pessoa bem forte nas redes sociais. Inclusive, vamos deixar o arroba dele aqui para que vocês consigam acessar lá. E ele realmente tem a cara do Olodum, essa pegada da gente, assim, né, baiano, bem legal. É um conselheiro de peso, né? Eu tenho muitos orgulhos do Olodum. Entre eles são as pessoas que ajudou a transformar o Olodum em patrimônio cultural e material. Foi um projeto aqui da Assembleia Legislativa do Estado da Bahia. Enquanto eu estive com a ex-deputada Luísa Maia, trabalhando com ela também, nós fomos os apoiadores da lei anti-baixaria, da valorização do negro, da valorização da mulher, da valorização da cultura da Bahia, que nós achamos que a cultura da Bahia merece uma outra narrativa. Então é uma construção coletiva, né? As coisas só se complementaram no início e no meio da minha carreira. Perfeito, Rafa. Falando ainda de Olodum, Rafa, tem um podcast que você está apresentando agora, o Poeta Olodum, com Carolina, né? Vocês apresentam juntos. E é um compilado de compositores do Olodum. Fala um pouquinho pra gente. Esse projeto, vocês trazem todos os compositores que um dia passaram pelo Olodum, que vieram, que trouxeram, que deram a sua contribuição ali. E qual foi o intuito deles? Somente trazer essas pessoas para a população conhecer, ou a gente também consegue ali dentro conhecer um pouco dos bastidores do Olodum? Dentro do Olodum nós somos um grupo cultural com diversas façanhas, né, diversas etapas. Nós temos a banda Olodum, o bloco Olodum, a escola Olodum, o bando de teatro Olodum, cada um com suas particularidades, mas é um universo.
Dentro desse universo, tem o Festival de Música do Olodum, que traz os compositores para debater sobre temas do carnaval e temas de maneira geral, que é a categoria poesia. Essas poesias, como o Olodum fala, ecoam pelos 4 cantos do mundo. E grandes composições que marcaram Vem Meu Amor, Deusa do Amor, Rosa, Faraó. E todo mundo conhece essas músicas. Só que discutindo, eu e Carolina, queria mandar um abraço, um beijo, uma das minhas produtoras dos meus programas, Carolina Maria, mas a galera do Olodum, discutindo entre a gente, falou, poxa, é muito, assim, um tanto desleal os compositores não serem reverberados. Por exemplo, uma música como Faraó, que é uma música que durante 30 anos é sucesso no carnaval, a gente não sabe quem é o compositor dessa música. É verdade. A gente sempre atribui a música a quem canta. E tem uma outra criatividade que eu gosto de mexer nessas coisas, é do processo criativo. Olha nós de novo na comunicação. Como é que esse compositor compôs uma música que evidenciou o mundo, que levou ele a compor, a se tornar um hino da Bahia, que eu brinco. Você grita Faraó em qualquer lugar, todo mundo sabe cantar Faraó. O que foi que levou você a fazer isso? Quem é você? Onde essa pessoa vive? Né? Porque o Olodum tem muito disso. Tem uma história, tem uma raiz. E conhecer essas pessoas para a gente é fundamental. Por exemplo, Deusa do Amor, outro dia teve uma novela recente, é sempre gravada por alguém, e sempre é a música do Olodum. Não que não seja, é marcada pelo Olodum, mas quem é esse artista que está por trás dos batidores, né? Quem são essas pessoas que escrevem essas músicas? O que inspiraram a ela e como elas se sentem gravando sucesso que invadiu pelo mundo. Então é isso. O poeta Olodum é isso. A gente chama de poeta Olodum, que é o nome de uma música do Olodum também. E são esses poetas, esses artistas que muitas vezes estão nos bastidores. Perfeito. É super interessante você trazer isso, porque, de fato, tem algumas músicas, inclusive, que é do Olodum, que a gente nem atribui ao próprio Olodum. Sim. A exemplo disso é Várias Queixas, que está estourada agora. Agora, muita gente sabe que é do Olodum, mas a primeira versão do Várias Queixas, inclusive, que eu ouvi foi com Adelmo Cazé. E... conversa de bastidor aqui, né? Eu mandei para Rafael, eu falei, pô, eu adorei essa música. Aí ele falou, você sabe de quem é essa música? Eu disse, eu ouvi com Adelmo Cazé. E aí ele deu risada, ele falou, pois é, você é uma baiana fuleira, Fernanda. Essa música é do Olodum. Eu lembro disso muito forte, né? Então, assim, tem músicas do Olodum que a gente nem atribui, de fato, ao Olodum. Que vem outros intérpretes, outras pessoas cantando, e a gente fica com aquilo na cabeça e acha que é daquele cantor. Então é muito legal você trazer essa perspectiva de quem é a música, ainda que seja do grupo Olodum, mas quem compôs, qual é a história. Inclusive, quem compôs essa música é um compositor chamado Afro Joe, e Germano Meneghel e Narcisinho Santos, que é ex-cantor do Olodum. Então é sempre muito importante a gente estar evidenciando quem são essas pessoas que vivem nas periferias ou que estão à margem da cultura central, que estão à margem da indústria cultural. E é justamente sobre isso que a gente vai abordar sobre outros assuntos. É perfeito. Rafa, para mim, é uma honra ter você aqui, uma peça tão importante na cultura da Bahia, que representa tão bem esse quadro aqui dentro. Eu estou muito feliz de receber você aqui no Bahia da Gente para inaugurar o nosso estúdio, que está uma lindeza, né? Ainda falando, assim, nos seus processos de criação, nas coisas que você faz, nesse processo de comunicólogo mesmo, né? Você não é somente publicitário, você é um comunicólogo completo. Podcast, rádio, TV, criativo. É uma mistura boa que a gente gosta de ver, que dá super certo. Nesse processo todo aí, você falou logo quando a gente começou o programa, sobre o Catálogo de Cultura. O Catálogo de Cultura é um projeto que você fez com amigos e deu super certo, um programa que aborda o cenário cultural daqui da Bahia. E eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre ele, que você trouxesse como surgiu o Catálogo de Cultura, qual é o eixo central do Catálogo de Cultura e por que vocês escolheram falar das pessoas que a gente não vê nas grandes mídias. O Catálogo de Cultura é um divisor de águas na minha vida e eu tenho um prazer de dizer que na sua também. É uma emoção muito grande. A gente que se formou junto está hoje dividindo esse espaço, dividindo esse lugar, e ver você aqui, para mim, é um estado de emoção. A gente brinca, dá risada, e falar do Catálogo de Cultura é falar de um divisor de águas na nossa carreira, na nossa vida, né? O que acontece? O Catálogo de Cultura é um programa que surge da inquietação minha, junto com o Carlos Eduardo, Cadu Freitas, que apresenta junto comigo, sobre as pessoas que não tinham visibilidade na grande mídia. O jornal está lá estampado, mas ele é um jornal que ele é sectorizado, né? Quem está na grande mídia e quem estava nas entrelinhas. E eu falei, Carlos, você tem um site, que na época era o Bahia na Lupa, vamos fazer um catado aqui, misturar essa cultura que não é muito vista e evidenciar isso. A princípio seria uma agenda cultural,
onde a gente diria, onde indica, onde comer, onde beber, e o que acontece. Ia ser tipo um anexo do site, mas com o tempo ganhou o gosto popular e a gente começou a invadir as redes sociais, até um convite da TV Alba de vir para aqui, já está aqui durante muito tempo, você já participou dessa história, fez parte disso, e é isso, o Catado é isso. Estamos aí até o dia de hoje, evidenciando essa cultura que vive à margem da grande mídia, contra e não contra, né? Mas dizendo a indústria cultural, olha, tem essas pessoas aqui, que muitas vezes muita gente vai beber dessa fonte e não tem essa é uma inquietação minha, na verdade, né? De evidenciar quem é que faz a cultura mesmo, que é uma cultura muito vasta e muitas vezes é invisibilizada na sua essência. Perfeito, Rafa. É muito gostoso conversar com você, né? Como ele disse, eu também participei do Catálogo de Cultura. Para mim, foi uma porta aberta, assim, maravilhosa. Para mim, é uma honra também ter participado desse grupo. Um programa maravilhoso que está aí, gente. Eu vou deixar aqui para vocês o YouTube do Catálogo de Cultura para que vocês tenham acesso ao programa e que vocês assistam, tá? Passa também aqui na TV Alba, Oi. Então... É produto nosso também. Com certeza. E agora a gente vai para um pequeno intervalo, mas fica aí, que já já a gente volta com Bahia da Gente. Estamos de volta com Bahia da Gente e hoje a gente recebe aqui esse comunicólogo, apresentador, Rafael Manga. Rafa, a gente vai voltar agora no segundo bloco, falando um pouquinho mais da sua diversidade no mundo da comunicação. Um projeto seu que você deu vida em 2022, o Se Jogue na Bahia. Se Jogue na Bahia era um jargão do Rafael Manga que virou um programa. Queria que você falasse um pouco mais sobre ele, falasse como foi essa transição, como é que um jargão virou um programa e como você conseguiu acender tão bem essa visibilidade para ele. Fernanda, eu sou uma pessoa muito inquieta, né? Eu fico o tempo todo vendo as coisas muito além do que elas têm. Me incomoda muito essa invisibilidade das pessoas que iniciaram as coisas, das pessoas que fazem as coisas acontecer, ou da pouca importância que as pessoas, ou de modo geral, não, porque eu estou sendo muito pragmático, dizer que dão, mas visualizam as coisas. Eu acho que a Bahia é uma Bahia muito diversa. Existem muitas peculiaridades que deixam a Bahia multifacetada. Tem muita coisa que a gente acha que pra gente é óbvio, mas para as pessoas de modo geral, não. A internet, ela ganha o mundo, né? O mundo vê aquilo que acontece. E eu acho que a cultura nossa tá desde a pessoa que faz a nossa comida, o nosso acarajé, nos serve, tem a ver com a religião, com o dia a dia, com os cheiros, e que está embutido em um produto que vai ser colocado mundo afora. Então, eu acho que Se Jogue na Bahia foi uma expressão que surgiu, uma amiga minha que falou uma vez, Se Jogue na Bahia, eu peguei isso e enraizei comigo. Se joga na Bahia, se joga na Bahia. E isso ficou forte porque eu acho que tem uma Bahia ainda que não foi jogada para as pessoas verem na sua essência. Eu acho que quando a baiana do acarajé está sentada, batendo uma massa de acarajé, aquele gingado dela é movimento, aquilo comunica, aquilo não diz muito sobre a Bahia. Se você for ver uma baiana, uma mulher que faz acarajé, que faz comida em outro lugar, ela tem uma outra pegada. E isso envolve o sabor, envolve uma mística. Então, acho que é essa Bahia que precisa ser reverberada na sua essência. E, sobretudo, a minha inquietação das pessoas falarem sobre si. Antes de um artista, existe uma pessoa. Quem é você? De onde vem a sua raiz? De onde é que você vem? Porque eu acho que isso aproxima as pessoas. Né? Muitas vezes a sua música não me aproxima a você, mas quando você conta a sua história, a sua essência, de onde você vem, quem você é, você se apaixona por aquilo e a música ela ganha um tom, ela ganha uma malemolência, um gingado. Não Se Joga na Bahia é isso, conhecer a Bahia enquanto artista, enquanto as suas referências e evidenciar essa Bahia. E eu conversando com um amigo chamado Ade Júnior, que é um dos CEO da Trace Brasil, que é uma plataforma de múltiplas linguagens culturais, né? Falar muito sobre isso, sobre essa cultura afro-urbana. Diferentemente do Catálogo de Cultura, que é uma coisa mais generalizada de pessoas invisibilizadas, o Se Joga na Bahia é um programa que traz dessas pessoas que não são conhecidas, porém com o recorte das periferias. Da cultura regional, das pessoas dos guetos, das vielas, dos becos, sabe? É um pouco dessa mistura aí, dessa cultura afro que está aí, sobretudo a cultura, quando fala
da raça negra, que é tão discriminada, né? E muita coisa bebe dessa fonte. Então, eu acredito também que essa é uma forma da gente fazer ativismo cultural, ativismo racial, de mostrar que existe um recorte em cada canto que a gente vai. Perfeito. Né? É isso. Perfeito. Então, deixa eu só compilar aqui para eu entender e fazer o povo de casa entender também. O Se Jogue na Bahia virou um programa que agora você convida personalidades de periferias, negras, na maioria delas, para apresentar o artista, a pessoa por trás do artista, seja ele na culinária, seja ele na dança, seja ele na música. Então, o Se Jogue na Bahia hoje se tornou um programa? Isso. Um programa que acontece todas as quartas-feiras no meu perfil e no perfil da Trace Brasil, fazendo essa linguagem, mostrando essa Bahia e mostrando os bastidores da cultura, onde as pessoas se apresentam, falam da sua essência e falam da sua cultura. E nada mais justo do que a cara da Bahia apresentando um programa desse, né? Rafa, você falou aí, pesquei aqui, por trás do artista existe uma pessoa. Quem é aquela pessoa? Fala pra gente, quem é Rafael Manga? Rafael Manga é um cara apaixonado pela cultura periférica, que adora conversar, que gosta de saber dos bastidores das coisas, das essências das coisas. Um pai apaixonado por uma garota de 14 anos, um homem machista em desconstrução, ativista das causas raciais, tentando fazer um ativismo da forma mais leve possível, que a gente possa combater e ao mesmo tempo ensinar as pessoas sobre as coisas que as pessoas muitas vezes não veem. De forma leve, de forma suave. A gente vive num mundo tão caótico, onde as pessoas estão sendo brigando, se degladiando, mas de forma, que eu posso dizer assim, pedagógica, ensinar as pessoas, conversar com as pessoas e aprender com as pessoas. Né? Aprender com as pessoas de onde elas vêm, o que é que traz ela aqui, qual é essa essência que ela traz, mostrar a verdade. Né? E é esse o Rafael Manga que vocês conhecem por aí, um cara inquieto, amante da cultura e amante de prosear, de comunicar, de falar com as pessoas, sobretudo sobre a negritude, sobre a nossa história, sobre a nossa essência, sobre a nossa Bahia. É maravilhoso ouvir você militar, porque você milita de um jeito diferente. Falava isso antes do programa começar. Você tem um jeito diferente de militar, é muito bom te ouvir, muito bom acompanhar o seu raciocínio. Realmente você dá uma aula. É um legado que a gente traz na construção das pessoas que nos acompanharam, né? Eu tenho muito prazer e orgulho de dizer que eu sou um menino, um produto do Olodum. A transformação social que o Olodum fez no Brasil e no mundo, ela precisa ser evidenciada. Em uma época, foi de uma forma, hoje é de outra, e a gente vai conseguir, junto com a tecnologia, com os avanços, aprender a convencer as pessoas a forma de militar, a forma de fazer as coisas, entender o legado que foi nos deixado ou aquilo que foi subtraído da gente, né? Em anos de escravidão, em anos de preconceito, em anos de intolerância. De que forma é que a gente vai conseguir descobrir uma nova forma de ter uma sociedade mais igual, mais justa, mais participativa? De que forma que a gente vai incluir as pessoas para um bem comum? Eu acho que a cultura é um grande vetor que pode nos fazer isso. E para chegar a esse molde cultural, a gente tem que abandonar as amarras das nossas diferenças, né? Deixar o preconceito de lado e tentar agregar essa diversidade que a cultura nos traz. Eu acho que é basicamente isso. Perfeito. Maravilhoso. Rafa, a gente está saindo agora do período pandêmico, né? Graças a Deus a gente se encontra em um período melhor. Mas vivemos momentos bem difíceis. O cenário cultural foi muito atingido por conta da pandemia. Você tem vários projetos, você é produto do Olodum, você é conselheiro do Olodum, que também sofreu com toda a pandemia. Como foi esse período para o grupo, como foi esse período para você? E hoje, no momento em que a gente se encontra, quais são as ações que estão sendo tomadas para que a parte cultural volte com mais força nesse período? Olha, a pandemia ela foi uma catástrofe que abalou o mundo todo, né? Foi um momento muito difícil para todos os cenários existentes aí. O cultural, sobretudo, né? Porque o cultural é muito presencial, é muito contato que você tem, né? Então, a gente pensa assim, logo de pronto, milhares de artistas que ficaram parados. Mas a gente também vê, em grande proporção, todos os profissionais que envolvem. A cultura envolve profissionais técnicos, cenotécnicos, você envolve pessoal que trabalha com som, pessoal... A cultura gera uma economia muito grande. Pra você ter ideia, o Festival de Música e Arte do Olodum é o maior festival de música negra aberta. Pelourinho fica tomado por aquilo. 2 anos sem FEMADUM, 2 anos sem carnaval. Uma festa que atrai gente de todo mundo e move de forma avassaladora a cultura da Bahia, em seus municípios, do Brasil em geral. Então, esse foi um processo muito difícil. A gente tem que aprender a se reinventar, a se redescobrir. E, cada vez mais, mostrou a potencialidade que a internet tem.
que as redes sociais têm. Como é que a gente vai se reinventar? Para nós do Olodum foi muito difícil. Acho que para todo mundo foi muito difícil. Fizemos muita coisa, fizemos lives, fizemos chamamentos para os cuidados com a saúde. E eu acho que é um processo de reinvenção mesmo, viu? Agora, atrelado a uma tecnologia, né? Nós temos que ser presenciais, mas temos que ser digitais. Nós temos que trabalhar com o sistema híbrido ao mesmo tempo. E nos dá maior atenção do quanto as mídias sociais são importantes. O quanto se vender é importante, o quanto estar na mídia é importante. Não só na grande TV, mas na mídia, na internet. Revolucionar isso, de que se redescobrir, se formar cada vez mais e ver que a gente pode dialogar com um universo de muita coisa. Acho que ao mesmo tempo que foi um processo difícil, né, a gente tem que aprender a se reinventar, né, nas coisas, na vida. E esse se reinventar nos mostrou que existe também uma outra possibilidade, que já estava escancarada, mas que de forma agressiva chegou para dizer, olha, nós estamos aqui, tem que ser assim. Porque caso venha a acontecer, queira Deus e os guias e protetores que não aconteça, a gente tem um caminho a seguir, que é esse caminho aqui. E é por isso que nós temos a Olodum TV, que é nosso canal oficial do Olodum, que vem mostrando um outro Olodum, assim como temos outros canais, outros passaportes, e é isso. Então, assim, ainda que tenha sido muito difícil, também foi um aprendizado, também criou, oportunizou novas portas, né, de aprender a lidar com o cenário online. O caos nos deixa, de todo modo, foi uma forma, não pode dizer que aprender alguma coisa, que a gente não aprendeu, a gente foi imposto, né? Sim. Mas o caos, ele nos traz possibilidades. E a gente encontrou essa possibilidade, encontrou uma forma de sobreviver, né? Nem de viver, sobreviver em meio a tudo isso. Ainda muito difícil, né? Com muita dificuldade. Ainda há um racismo estrutural para todo mundo que trabalha com questões raciais no Brasil. Isso a gente tem que evidenciar sempre, porque as pessoas não olham para um artista periférico, negro, com a sua essência, como olha para uma pessoa que já está com todo o seu aparato feito. Existe esse racismo e existe esse recorte racial, né? A prova, talvez, dessa música que você não conhece seja isso. Essa música é uma música que já tem vários anos. Às vezes é preciso ter alguém para dizer, olha, foi fulaninho que estava ali. Sim. Foi fulaninho que fez. Isso é globalizado, isso está enraizado nas pessoas, isso. Então, de modo geral, foi difícil, imagine com as pessoas com esses recortes, periférico, negro. Então, existe uma discriminação aí estrutural, infelizmente ainda no Brasil, e reverbera em todos os aspectos, entre eles no campo da cultura, do trabalho, enfim. Perfeito. Rafa, eu passaria horas aqui proseando com você, mas infelizmente a gente está chegando ao final, mas antes eu queria que você deixasse aqui uma mensagem para os jovens. O quão importante é a parte cultural, afro, para as nossas vidas. Eu quero que você deixe uma mensagem aqui. Antes da gente finalizar, a gente vai fazer um bate-bola, tá? Mas eu queria que você deixasse essa mensagem para a gente. Nanda, a gente, de maneira geral, é paralisado pelo medo. Um medo de errar, um medo de construir, um medo de fazer. E uma série de fatores levam a gente a esse lugar, né? Porque disseram que eu sou feio, dizer que eu não tenho capacidade. O que eu deixo de legado, não só para jovem, mas para qualquer pessoa, é faça. Faça, faça. Eu tinha um programinha que era de internet no celular e virou um programão. Hoje a gente está aqui na TV Alva com catálogo de cultura e foi isso. Sempre há uma narrativa, alguma coisa que alguém vai aprender com você. E só quem pode fazer isso é você. Por mais que pareça igual com alguém, só quem pode fazer é você. E eu acho que é isso. Faça acontecer, porque você é o maior responsável pelo seu sonho. Comece. Da forma que for, do jeito que for, comece e vá. É isso. Maravilhoso. Uma frase, Rafa. Se jogue na Bahia. Uma música. Uma música? Poxa, Faraó. Uma pessoa. Uma pessoa, minha filha. Um lugar. Salvador, Bahia, Brasil. Esse é o Rafael Manga e hoje a gente fica por aqui com o Bahia da Gente. Rafa, foi um prazer ter você aqui com a gente. Um convidado maravilhoso, papo leve, gostoso. Volte mais vezes. Eu tô aqui jogado na Bahia, espero que você se jogue também. Muito obrigado pelo convite, como eu falei, é uma emoção muito grande. Tá sempre contigo, conversando, batendo um papo. É isso, se jogue na Bahia, vamos embora. Até semana que vem, gente. Tchau, tchau.